Queridos e amados irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Sejam mais uma vez bem-vindos a seu canal da Igreja no Gama, onde nós queremos desenvolver e entregar o quarto capítulo do livro O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem. É um livro realmente extraordinário que lhe traz uma revelação singular sobre o que é a glorificação, né? Nós vamos desenvolver esse quarto capítulo e ele fala sobre o ápice da revelação divina. Ó Senhor Jesus, realmente eu me sinto muito pequeno para realmente falar o que é o ápice da revelação, né? Mas ainda assim, estamos aqui pela fé, confiando na autoridade e na graça na autoridade do Senhor e na graça que tem a palavra de Deus para dar essas palavras para você e você possa não somente entender, mas essa palavra possa se tornar uma revelação que possa de fato direcionar sua vida, seu viver, possa mudar, possa constituir o seu viver como filho de Deus, como cristão, e você possa, com muita esperança, cheio de esperança e de encorajamento, prosseguir sua carreira cristã, sabendo até onde Deus está nos levando, né? A ter a própria revelação. Então, muito bom. Quando nós falamos do ápice da revelação divina, nós estamos falando sobre o âmago da vontade do Senhor, ou seja, o máximo, aquilo onde Deus quer levar o homem, né, até o ponto de chegada do plano e da economia de Deus. Então, essa palavra, ela foi revelada ao apóstolo João. João, nós sabemos que ele foi o último apóstolo entre os 12, inclusive depois do ministério do apóstolo Paulo, de ele ter escrito todas as epístolas. E nós sabemos que o ministério dos 12 apóstolos, eles desenvolveram o ministério de ser aquele que viram o Senhor, aqueles que são as testemunhas oculares do Senhor. E eles descreveram um ministério terrenal do Senhor. Quando ele andou na terra, ele pregou o evangelho do reino, ele trouxe ao homem para dar a conhecer que ele era um rei, ele era um Messias, que ele era Deus, ele era homem, e que ele veio para cumprir a obra da redenção, e que ele era o cumprimento de toda a revelação e as profecias que estavam contidas no Antigo Testamento. Depois de ele ter descrito, né, a biografia do Senhor Jesus nos Evangelhos, não? E incluindo também o Lucas e outros, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, que foi escrito, segundo os especialistas, foi o último livro escrito da Bíblia, cronologicamente falando. Veio o ministério do apóstolo Paulo. E o ministério do apóstolo Paulo foi extraordinário, porque ele revelou, Deus revelou para ele, e Deus usou ele para transmitir esses escritos, né, em 14 epístolas, para falar sobre a revelação do mistério de Deus. O mistério de Deus que Cristo hoje, ele está no trono, sendo a cabeça de todas as coisas, que ele está hoje gerando, edificando uma casa para ser a morada e a habitação de Deus em nosso espírito, por meio do homem, por meio da igreja. Né? Então, esse traz as epístolas do apóstolo Paulo, ele traz essa revelação extraordinária e maravilhosa. E uma das coisas mais elevadas que traz essa revelação do apóstolo Paulo é que Cristo vive em nós, que o Deus triuno mora em nós, mora em nosso espírito. Nós vemos isso no livro de Romanos, vemos isso no livro de Gálatas, que Cristo está se formando em nós, que o propósito e o plano de Deus é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho, por meio da obra de renovação, transformação, conformação, glorificação.
E isso, amados irmãos, na prática, quer dizer que tudo o que está acontecendo em nossas vidas é com o propósito de você e eu sermos conformados ao próprio Filho. Deus está tratando com cada um de nós, mas Ele não está tratando sem propósito. Ele está fazendo tudo isso para que você e eu, um dia, sejamos parecidos a Ele, conforme a Ele. Ele precisa renovar nossa mente, transformar, mudar, destruir os sofismas, os argumentos, tudo que se levanta em contra do conhecimento de Deus, e Deus poder construir sua vida, natureza, sua essência em nós. Isso é maravilhoso. Agora, o Evangelho de João, ele vai falar algo relacionado com o que o irmão Pedro ele desenvolveu nesse livro, que é o ápice da revelação. Então, para que Deus está nos conformando? Porque até eu pensava que o alvo, o final de todo, é que nós sejamos conformados a seu Filho. Já para mim, isso é extraordinário, isso é fora, isso escapa das minhas capacidades. Agora ele nos traz que Deus quer trabalhar a unidade perfeita em nós. Ou seja, Ele quer nos trabalhar até o ponto de poder nos colocar para dentro do próprio Deus, para dentro da própria pessoa de Deus. E que o processo de santificação não é somente um requisito para isso ser cumprido. A santificação é um processo que Deus está trabalhando em nós, o amor, a paz, a unidade, né? A verdade, a realidade em nós, com o propósito de que um dia nós possamos estar prontos para sermos colocados para dentro do próprio Deus. Então, esse fato de ser colocado para dentro de Deus é o que o Senhor Jesus ele mencionou no Evangelho de João, chamado a glorificação. Então, a glorificação é algo a mais, não é simplesmente o resplandor, de nós vermos o resplandor de Deus, de nós vermos a pessoa, porque nós temos, na verdade, a glorificação foi uma revelação que foi progressiva na Bíblia. No Antigo Testamento, nós vimos pela experiência de Moisés que a glória, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Então, a glória é a revelação da pessoa de Deus. E não somente da pessoa, das características da pessoa, de tudo que Deus é, né? Suas virtudes, né? Seus atributos. Tudo isso, a revelação de tudo isso, é a glória de Deus. Só que agora no Novo Testamento, quando o Senhor veio, ele falou que ele precisava ser glorificado. Então eu quero ler isso no capítulo 13. E no capítulo 13, ele inicia com a experiência de Jesus com seus discípulos, em um lugar muito íntimo. Jesus estava com seus discípulos antes de ele ir a ser entregue pelos sacerdotes, pelas autoridades, para ele ser crucificado. Então, antes disso acontecer, ele estava com seus discípulos e ele serviu a seus discípulos, ele lavou os pés dos discípulos. Ele se colocou em uma esfera de muita intimidade para que ele pudesse falar algo que era o ápice, era o máximo de aquilo que Deus queria fazer. E para isso acontecer, Judas tinha que sair. Então, ele revelou para João quem era o traidor, quem iria trair o Senhor. E aí, o Senhor falou assim: Judas, o que Satanás colocou no teu coração, então, se você vai e faz logo. E Judas foi, saiu do meio dos discípulos e foi entregar ao Senhor. Por quê? Porque em Judas, Satanás construiu argumentos, ele construiu um conceito que enganou a Judas. Judas pensou que o Senhor Jesus era um líder político, queria que ele estava vindo nesse momento, nesse instante, para acabar com o Império Romano e restabelecer
reino de Israel. Mas não foi assim. Judas, ele ficou frustrado. Ele não entendeu o Senhor. Então, os argumentos, os conceitos que Judas estava pensando que Satanás trabalhou na mente de Judas, isso foi o que Satanás usou para entregar depois e trair o próprio Senhor. Então, amados irmãos, para receber essa revelação, ponto 1, precisamos que Judas saia do nosso meio. E Judas que é aquele que está buscando seus próprios interesses, aquele que está buscando seus próprios projetos, né? Então, para que Deus possa revelar, amados irmãos, isso em nós tem que sair. Nós temos que entender que não estamos na igreja e que Deus nos trouxe a igreja específica e especialmente para fazer a vontade do Pai. Que não existe outra vontade e outro propósito em nosso meio. Que o que deve prevalecer é o encabeçamento de Cristo e a vontade do Deus Pai em nosso meio. Que nós estamos aqui para que o reino do céu possa governar e seja estabelecido em nosso meio. E para isso, o único que deve governar é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo em nosso meio. Amém? Então, isso, amados irmãos, nós precisamos purificar nosso coração. Se nós queremos ser aqueles íntimos que estão no meio com o Senhor, nós precisamos ter essa experiência, precisamos purificar o nosso coração. Oh, Senhor Jesus. Então, versículo 31, capítulo 3, ele diz, quando ele saiu, glória a Deus, saiu Judas, saiu o traidor, saiu aquele que estava buscando seus próprios interesses. Disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Então, aqui, na verdade, amados irmãos, é muito profundo. O Evangelho de João é um dos livros, dos evangelhos, incluindo os livros mais profundos da Bíblia. Irmão, não leia esse livro de forma natural. Tem pessoas que recomendam aos novos crentes ler o Evangelho de João, porque eles pensam que tudo o que é falado aí é para novos crentes. E todo o contrário. O Evangelho de João é um livro muito profundo, amados irmãos. Muito profundo. E aqui o Senhor estava dizendo que ele foi glorificado, que agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Na verdade, o Senhor já estava falando que iria acontecer já na esfera do Espírito, na esfera eterna, não na esfera lógica. Diz, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Então, de que estava falando o Senhor? Cristo, Jesus, ele já estava na glória desde a eternidade. João capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Já o Filho de Deus, para os que não sabem e os que têm um conceito errado, Jesus Cristo já existia da eternidade. Ele não veio existir no momento que estava aqui na terra, que nasceu. Ele já existia da eternidade. O Filho sempre esteve com o Pai da eternidade antes de existir todas as coisas. Isso também está em Provérbios. Se mais não lembro, capítulo 8, quando fala da sabedoria. Já Jesus existia, mas estando aqui na terra, tinha uma parte de Cristo que era a humanidade, que veio a ser criada por obra e graça do Espírito Santo. Ele foi gerado e concebido pelo Espírito Santo. E essa humanidade precisava ser santificada e levada para dentro da glória, dentro do próprio Deus. Então eu quero ler e confirmar isso em João capítulo 17, no versículo 1, eu vou ler aqui, a partir da parte B, diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti.
Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Então, o objetivo de Cristo vir aqui na terra, de ele ganhar uma humanidade, ser gerado, concebido pelo Espírito Santo, ele ter um viver, foi cumprir um ministério para poder consumar a obra da redenção. E qual era a finalidade de tudo isso? Dar vida ao homem. Oh Senhor Jesus, amados irmãos, se você que é filho de Deus, você ganhou vida, porque Deus deu autoridade ao Filho para que você que foi elegido, você que foi chamado, que foi escolhido por Deus, tivesse a vida eterna. Por isso que você e eu precisamos falar a palavra e pregar o evangelho às pessoas. Porque em meio de toda essa multidão, Deus tem pessoas escolhidas, pessoas que foram chamadas por Ele e precisam de um canal para falar a palavra, para que o Filho de Deus, que veio a dar vida e tem autoridade para dar vida, possa vivificar a vida das pessoas por meio da sua pregação do Evangelho. Então, não fique calado. Ore pelas pessoas. Pergunte, posso orar por você? E quando você ore, deixe Deus colocar algo na sua boca para falar a palavra de Deus. Fale de Cristo. Fale que Ele morreu por nós. Que ele veio para dar o espírito da realidade, para regenerar, para tornar a pessoa filha de Deus. Se ela está afastada, chame a essa pessoa, dê palavras de consolo, de encorajamento, de exortação, mostrando que no viver fora de Deus, Satanás vai destruir ela, que ela precisa se voltar e voltar seu coração para o Senhor e receber a salvação. E depois o Senhor fala aqui, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer aqui é ter uma experiência com a pessoa de Deus. Só que não temos como conhecer a Deus se não conhecemos o Filho. Porque o Filho é um mistério de Deus. Aquele que quer conhecer a Deus, quer se aproximar, quer ter uma experiência, quer conhecer a vontade do Pai, ele estabeleceu um meio para facilitar, porque para nós era impossível fazer isso. Então, por meio de Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, com divindade e humanidade, ele quer se achegar ao homem e revelar a pessoa. Então, conhecer a glória do Filho é conhecer a glória do Pai. Conhecer o Filho é conhecer Deus Pai, porque ele é a imagem do Deus invisível. E ele sigue falando aqui sobre a glória, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra. Glorificou como? Fazendo a vontade do Pai. Quando ele realizou, quando ele fazia a vontade do Pai, ele pregava o Evangelho, ele tomava a cruz, ele não aceitava fazer outra coisa. Ele salvava as pessoas, ele estava glorificando o Pai, porque ele estava fazendo e cumprindo a vontade do Pai. Lembra daquela experiência da mulher que estava tirando água do poço? Né? Ele foi, pregou o Evangelho a essa mulher, mostrou que se cria nele, dele iria brotar uma fonte de águas vivas. E depois de ter dado essa experiência de salvação, que essa mulher saiu cheia da experiência da salvação, que começou a pregar o Evangelho a todo o povo. Aí ele veio e ele falou assim, os discípulos falaram, Senhor, vem e come. E ele falou, eu já comi, porque minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele estava glorificando o Pai. Louvado seja o Senhor, maravilhoso. Então ele consumando a obra que me confiaste para fazer, até o final, até a cruz, ele cumpriu todo o processo de aprovação pelo Pai para Deus poder receber o homem. Por isso ele falou, consumado é.
Hoje nós podemos nos aproximar com toda a confiança a Deus, ao lugar santíssimo, ao lugar onde está a glória de Deus, por meio do sangue do Cordeiro, porque nós somos perfeitamente aceitos por Deus, por meio da obra do seu próprio Filho. Louvado seja o Senhor. Versículo 5 diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Aí então esse versículo já encerra tudo. Aí ele estava pedindo voltar à glória, ou seja, inserir a humanidade de Jesus na glória, trazer de volta, porque ele já estava na glória, na divindade da eternidade passada. Ele deixou essa glória, ele veio aqui como homem. Filipenses capítulo 3 fala sobre isso, né? Ele veio em forma de servo, ele não se considerou ser igual a Deus, ele se sujeitou à vontade do Pai como homem, por isso ele é chamado filho do homem, e ele teve um viver que cumpriu todo o processo da redenção, até o ponto de se convertir em um escravo, até um pecador. Ele se tornou pecado por causa de nós. Ele não tinha pecado, mas ele foi julgado, foi crucificado como se fosse um pecador. E todos os nossos pecados foram colocados aí na cruz para nós hoje sermos perdoados. Que maravilhoso. Então, esse versículo revela claramente isso, né? Que ele foi de novo colocado de volta para Deus, né? Foi inserido, a humanidade dele foi inserida, foi colocada. Hoje tem um homem na glória. Agora, esse processo, Deus quer cumprir com você e comigo. Não é maravilhoso? Esse mesmo percurso, esse mesmo caminho que levou Jesus a ser introduzido, ser inserido na própria glória, é o mesmo processo e o mesmo propósito que Deus quer fazer com todos nós. A diferença é que nós não vamos participar da deidade, né? Porque você fala assim, então eu vou ser Deus também? Que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os três, os três são Deus, né? Não são três deuses, mas ele é Deus. Então, todo o que está nele, né? Como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele é Deus. Mas nós não vamos participar da deidade. Entenda isso. O que é a deidade? É o direito, é a condição e a posição de ser adorado. Ok? Ele tem o direito, a condição e a posição. Exemplo, Cristo, quando ele foi glorificado, Colossenses mostra que agora, nele habita corporalmente, falando do seu corpo glorificado, toda a plenitude da deidade. Ele sim merece ser adorado. Por isso, em Apocalipse, você vê um semelhante ao Filho do Homem no trono, sendo adorado por todos os anjos e toda a criação. Então, ele merece ser adorado. Mas você e eu somente vai ser trabalhada a vida e natureza de Deus. Ok? Somente a natureza, nós vamos ter as mesmas características de Deus. A mesma natureza, mas não vamos ser adorados. Toda a glória, todo o louvor, toda a adoração sempre vão ser dele, por ele e para ele, porque por ele foram criadas todas as coisas. No céu, na terra, coisas visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam domínios, seja autoridade, seja principado. Todo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Só que Deus, em seu plano glorioso, ele nos quer tornar igual em vida e natureza, igual a ele. Então, todo isso é desenvolvido, né? Eu li o início e o final, mas tem um desenvolvimento dessa revelação no capítulo, a partir do capítulo 14, quando Judas sai do meio aí dos discípulos, Deus, amados irmãos, ele abre plenamente o coração
para ele revelar o que estava na intenção dele de cumprir a obra da redenção. Então vamos prosseguir aqui. João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Então Jesus estava falando isso porque ele estava entendendo o coração dos discípulos. Eles estavam ainda, meus irmãos discípulos, eles estavam ainda em um plano terreno. Eles não compreendiam de fato tudo que Jesus estava falando. Eles chegaram a compreender de maneira ampla e começaram a compreender todas as coisas depois que eles receberam o Espírito Santo, o outro Consolador, que mostra também aí João 14. O Espírito Santo começou a revelar cada uma das palavras que Jesus tinha falado para eles em 3 anos e meio do seu ministério. Eles começaram a entender, ressurreição, glorificação. Começaram a entender o que Jesus estava falando. Então, quando Jesus falava para ele, era necessário ir e ser entregue pelos principais sacerdotes, ser morto. Então, eles ficavam muito tristes. Eles não entendiam quando Jesus falava, mas eu serei ressuscitado no terceiro dia. Para eles não tinham noção do que Jesus estava falando. Então, eles pensavam que iriam ficar sozinhos. Então, em ele era gerado medo. Então, um coração aqui perturbado. Quando o Senhor fala, não se turbe o vosso coração, era porque o coração dele estava perturbado, estava com falta de fé. E o Senhor fala, credes em Deus, credes também em mim. Só quer dizer, amados irmãos, que para nós entendermos a revelação do Senhor, nós precisamos sair desse plano natural, em que não entendemos muito bem todas as coisas. Tem coisas que não conseguimos entender e nunca vamos entender no plano natural. Você precisa sair e entrar na esfera da fé, no plano da fé. É outra dimensão, é outra esfera, onde nós podemos entender aquilo que Deus está falando. E nós podemos ver isso na Bíblia, tem vários versículos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas. Vou ler aqui, né? Hebreus, vamos ler alguns versículos. Hebreus capítulo 11. Oh Senhor Jesus. Versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa palavra aí, certeza, é a palavra no grego hipóstase, que significa substância. Ou seja, a fé é o que substantifica as coisas que não se veem, que não dá para ver no plano físico, que não dá para entender no plano físico. Então, para você poder entender, ver, perceber, ter percepção dessas coisas, você precisa entrar na esfera da fé. Depois de você crer, é que você vai experimentar. Não é experimenta, depois crê. Não, você crê, a fé levou você a ter uma experiência de entrar em outra dimensão e você vai ver aquilo que Deus está mostrando. Então, essa palavra substância aí é certeza, é a substância, substantifica, torna real aquilo que não dá para ver no plano físico. E a mesma palavra usada em Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando o Senhor fala, Ele que é o resplandor da glória e a expressão exata do seu ser. Falando de Jesus, fala que Ele, Jesus, é o resplandor da glória. E ele é a expressão exata do seu ser, ou seja, a expressão exata de Deus. E essa palavra ser aí também é a mesma palavra usada em Hebreus capítulo 1, versículo 11:1, que é hipóstase. Ou seja, ele é o ser, ele é a substância de Deus. Então, você quer experimentar a Deus, você precisa experimentar a Cristo. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Quando você experimenta Jesus, você entende a Deus. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então,
O que Deus estava dizendo para seus discípulos, você precisa entrar na esfera da fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz que nós andamos pela fé, não por vista, não pelo que vemos. E João, capítulo 3, versículo 8, ele diz que o vento sopra por onde quer, mas não sabemos nem de onde vem, nem de onde vai. O vento aí é Deus, e o sopro é o Espírito, que dá Deus para as pessoas que são regeneradas, que nascem de novo, que nascem do alto. E o Senhor fala assim, assim é todo aquele que é nascido de novo, que é nascido do alto. Louvado seja o Senhor. Então, nós, amados irmãos, nascemos de novo para vivermos e andar em outra esfera, na esfera da fé, da esfera celestial. Por isso é que você, filho da fé, você dentro de você, você tem aquilo que vai substantificar, vai evidenciar a esfera espiritual, a esfera celestial, a esfera eterna, onde Deus está morando. Oh, Senhor Jesus, que maravilhoso. Então, a partir de aqui, você tem que ler no Espírito. Eu não vou dar para concluir todo. Vou falar mais uns 9 minutos e vou deixar você depois concluir com a leitura, porque não dá para falar em uma mensagem o ápice da revelação divina. E menos eu, que sou tão limitado, né? Mas vamos lá. João capítulo 14, versículo 2, diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse versículo, quando é lido, as pessoas interpretam de forma muito natural a revelação divina, falando que Deus está preparando mansões, que Deus está preparando um condomínio com mansões celestiais, né? E que Deus está lá com uma empresa de construção, de engenharia civil preparando um condomínio lá nos céus. Mas não é o que Deus está falando aqui, amados irmãos. Aqui diz, na casa do meu pai. Vou tentar aqui. A casa, amados irmãos, somos nós. A casa é a igreja do Deus vivo, é a casa de Deus. Ela foi gerada depois da experiência da morte e da ressurreição do Senhor. O Senhor falou assim em Isaías 66, o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me havia de edificar, e onde o lugar do meu repouso? Esse lugar de repouso, de habitação de Deus, não foi o tabernáculo era uma representação de Cristo. Como o tabernáculo, quando ele veio aqui na terra, Jesus, ele tabernaculizou, a palavra não existe, mas nós inventamos na vida da igreja. Ele fez tabernáculo com o homem. Deus estava nesse homem. E depois o templo, que foi edificado com pedras por meio de Salomão, com todos os materiais preparados por Davi, que representa o pai preparando todo para o filho, para edificar a casa. Não é ainda a habitação de Deus. O que Deus queria era uma representação, era um tipo, era uma representação, uma figura da igreja. Hoje essa realidade é a igreja. A igreja é a realidade da casa de Deus, da habitação que Deus está edificando. Por isso que em Mateus capítulo 16, quando Deus Pai revelou para Pedro quem era Jesus, falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E revelou que ele era o Cristo, filho de Deus, o mistério do Pai. Mas o próprio Filho revelou seu mistério. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão mais contra ela. Então, essa igreja que somos nós, que é a casa de Deus, hoje está sendo edificada para se tornar a habitação de Deus por toda a eternidade. Por isso que em Apocalipse capítulo 21, vamos abrir aqui, ler Apocalipse capítulo 21,
vemos esse tabernáculo consumado. Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi grande voz, falando da esfera da Nova Jerusalém. Ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E aqui Deus fala em plural. Homens. Isso quer dizer que Deus conseguiu trabalhar em uma multidão de homens e tornou todos esses homens que eram a casa de Deus o tabernáculo eterno, onde Deus vai ter seu descanso e sua habitação. Leia aqui: Deus habitará com ele, ou seja, isso será o descanso de Deus. Isso não quer dizer que Deus está esgotado, cansado. O que quer dizer que a plena satisfação de Deus, assim como ele estava já satisfeito com a unidade do Deus Pai, Filho e Espírito, segundo a revelação de Provérbios capítulo 8, da eternidade, ele ganhou ainda mais satisfação quando ele inseriu esse homem para dentro dele. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com ele. Na outra versão dá a entender melhor assim. E Deus com ele, né, estarão para sempre, né? Estarão para sempre. Então, Deus com ele, ou seja, Deus se uniu com o homem e o homem se uniu com Deus, se consumou essa unidade perfeita. Então, vamos continuar aqui na leitura de João capítulo 14. Então, aqui já vemos que não é casa física, não é condomínio, ok? Não são mansões. É uma casa espiritual que Deus está edificando hoje, que é a igreja. Então, na casa, que já sabemos que é a igreja de meu Pai, há muitas moradas. Então, essas muitas moradas somos cada um de nós. Cada um de nós foram as moradas que foram geradas por meio da obra da redenção. Toda vez que você e eu pregamos o evangelho e as pessoas aceitam o Senhor, as pessoas abrem seu coração e elas são regeneradas, foi gerada uma morada. Então, as moradas somos cada um de nós que fomos regenerados e Deus está habitando em nosso espírito. Só que ele ainda não consumou sua habitação. Por quê? Porque você e eu devemos nos perguntar: será que eu sou um descanso para Deus? Será que eu, sendo uma morada, eu sou uma habitação onde Deus pode ter seu descanso? Deus pode contar comigo? Eu estou cumprindo a vontade de Deus? Eu estou satisfazendo a vontade do Pai, cumprindo a sua vontade? Então, por isso é que nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor para cumprir aquilo que está no coração de Deus, que é edificar a igreja, pregar o evangelho e acompanhar o Senhor nesse propósito. Se assim não fora, eu vos teria dito. O Senhor fala: se não fosse assim, eu não falaria nada do meu processo da morte e da ressurreição. Eu estou falando isto porque vai ser assim. E assim foi. Pois vou preparar-vos lugar. Então, esse processo de o Senhor ir para a morte era precisamente para gerar a casa e as muitas moradas que somos cada um de nós. E que isso está sendo edificado hoje, que é a edificação da igreja, que está preparando a habitação de Deus. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2. Oh Senhor Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22 diz: no qual todo o edifício, olha só, aqui fala do edifício, fala do templo, né? Bem ajustado, que fala da unidade, que não sei, acho que não vai dar para falar, eu quero encorajar você
porque já o tempo não vai dar, mas eu quero encorajar você a fazer a leitura, para Deus poder consumar essa obra. Ele precisa trabalhar essa unidade que está no Deus triuno, trabalhar essa unidade em nosso viver diário, em nossa família, com nossos irmãos, em um serviço. Então, sendo ajustado, aqui fala que sendo ajustado, nós estamos crescendo para tornar-nos um santuário dedicado ao Senhor. E versículo 22 diz, no qual também vós, juntamente, aqui volta a falar de estar junto, de estar unido, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amados irmãos, estamos sendo edificados. Nesse processo vai acontecer muita coisa. Vai ser revelado o nosso ser natural, o nosso velho homem, coisas negativas. E você tem que compreender, estamos sendo edificados, ainda nos falta. Senhor, conclui tua obra de edificação para tornar-nos a habitação de Deus no Espírito. É uma habitação espiritual, porque Deus é Espírito. E para que Deus possa consumar a habitação espiritual, todo que é carnal, terreno, natural, tem que sair de nós. Amém? Para Deus consumar. Amados irmãos, eu vou ficar até aqui. Ainda tem muita coisa para falar. Eu falei, é o ápice da revelação divina, o âmago da revelação divina, da vontade de Deus. E não temos tempo suficiente para falar isso. Eu quero encorajar você a fazer no espírito, indo para os versículos que estão propostos em cada ponto e ruminar essa palavra. Amados irmãos, é uma revelação extraordinária que vai mudar sua vida, vai mudar o rumo do seu serviço, da sua vida na família, amém? Na comunhão com os irmãos, você vai ganhar uma grande revelação. Que Deus abra o nosso coração, que Deus abra os nossos olhos para podermos entender aquilo que está no coração de Deus. Que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É outro ponto que fala aqui nisso. Todo isso está preparado para aqueles que o amam, que possamos amar o Senhor, possamos nos entregar a Ele para podermos receber todo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o buscam, que o amam, que se consagram. Oh Senhor Jesus, não temos palavra, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família e que o Senhor nos siga levando para essa glória maravilhosa. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Até o próximo capítulo, aqui no nosso canal da Igreja no Gama.